Olá, amigos dos jornalistas que correm, sou Paulo Vieira e hoje eu estou recebendo aqui o Sidney Togumi. Sidney Togumi, 46 anos, treinador, educador físico formado pela FMU. Há 17 anos ele mantém a assessoria UpFit. O Sidney se tornou uma grande referência na corrida de montanha. Todos os alunos que ele treina fazem corrida de montanha e o Sidney participou de algumas provas casca-grossa. Uma delas virou um documentário, que é o Tour de Jans, que é no Vale da Aosta, nos Alpes italianos, né, Sidney? Isso. Que é uma prova de 330 quilômetros. É isso aí. Que você correu em 6 dias, é isso? 6 dias. Largada no domingo a meio-dia, eu cheguei no sábado por volta das 7 da manhã. Como se sabe, nessas provas dorme-se muito pouco. O Sidney dormiu a cada dia cerca de 2 horas, que foi um pouquinho mais do que ele havia feito em 2016, quando ele correu essa prova também. Mas eu queria começar te perguntando, Sidney, o seguinte: a gente é muito lido por corredores amadores de rua. O corredor amador de rua tem condições de fazer essa prova? Assim, num curto espaço de tempo, não, mas eu acho que se você... eu tenho certeza que se você montar um plano, da mesma forma que eles montaram para chegar numa maratona de rua, caso para os maratonistas, uma progressão aí de tempo, é possível sim fazer o Tour de Jans. Uma progressão de tempo mínima, eu sei que varia de aluno para aluno. Eu tenho uma frase que foi até a frase que eu terminei o documentário, né? Não é o ano de treino que faz você se tornar um gigante. Por que gigante? Porque a prova chama Tour de Jans, dos gigantes, são 4 grandes montanhas que estão próximas ao Vale da Aosta, e os locais te tratam como gigante quando você é um finisher do Tour de Jans. Então, não é esse ano de treino, não é esses 2 anos de treino, é seu histórico dentro do esporte que vai te preparar para fazer o Tour de Jans. Se a gente for pegar um cara que hoje ele corre 10 km na rua, essa pergunta é difícil. Eu vou falar um número aqui que eu colocaria no mínimo aí 5, 7 anos aí para chegar no Tour de Jans. Claro que tem toda uma questão técnica, aprender a vencer terrenos diversos na montanha, mas o que você diria que é realmente capital o cara aprender nessas provas? Autonomia. Você precisa ter autonomia porque a gente tem que transportar nossos alimentos, nossa comida, nossos vestuários, nosso kit de primeiros socorros. Autonomia porque o que deixa o treino perigoso, e principalmente o Tour de Jans, a gente está num lugar muito exposto, são os acidentes. Então você tem que ter essa autonomia para se virar nos casos de acidentes, de improvisos. Então eu acho que essa é a principal característica que o atleta de montanha tem que ter. Há uma questão que me preocupa, que me interessa muito, eu como maratonista e de rua, que é a cabeça, que eu acho que ainda é um pouco subestimada no nosso esporte. Na corrida de montanha tem alguma preocupação, alguma preparação especial que talvez o maratonista também tenha que ter? Eu acho que mesmo todos os atletas, independente do nível e de modalidade, têm que ter uma preparação mental. Os treinos ajudam nisso. Aquele dia que você quer treinar, você tem que treinar, mas não quer, e isso te ajuda. Você, no meio de um percurso de um treino de 10, 12 km na montanha, que você tem uma torção, isso vai te ajudar mentalmente falando, porque não adianta você bater palma que ninguém vai te resgatar se você não tiver um celular e avisar alguém. Então, os treinos já te ajudam, mas eu indico que as pessoas procurem um profissional da psicologia para que se conheça cada vez mais, tenha um autoconhecimento numa intensidade maior e aprenda técnicas, que isso existe, a doutora Vânia passa muito isso, de como você pode utilizar essas técnicas para te trazer de volta para a prova. As provas longas, a maratona é uma prova longa, às vezes você
se perde nela. Então, existe uma estratégia que te ajuda, te auxilia a você trazer o foco para você, para a prova, para o pace que você precisa seguir. Às vezes, não é o corpo que está falhando, é a cabeça. Agora, de modo geral, as situações de estresse que você vive numa prova extrema como essa, de alguma forma a pessoa já viveu na vida, né? De outra forma, mas... Sim. Às vezes a pessoa pode sugerir, como é que você fica 24 horas acordado numa prova? Gente, se você um dia, o seu trabalho exigir um plantão de 24 horas, você vai fazer. É uma questão da motivação e da parte mental, que nem você disse, Paulo, que vai fazer você cumprir essas 24 horas em atividade. Você estava me dizendo na conversa que a gente teve aqui no nosso preâmbulo, que após o Tour de Gentes você passou cerca de um mês sem sentir a ponta dos seus dedos dos pés. Foi. Há uma questão imunológica importante depois que você faz um desafio extremo desse. Sim. Você me disse também que não tem nada de saudável em fazer isso. Por que fazer então? Desafio pessoal. Desafio pessoal, pura e simplesmente. Lógico, eu sou competitivo. Se eu pudesse ter condições de ganhar, eu gostaria de ganhar. Mas além da competição, de desafiar, é desafio pessoal, de eu me preparar e para tentar na largada e depois cumprir e mostrar para mim que eu consigo vencer esses desafios, vencer esse tipo de dificuldade. A gente falou aqui das provas nos Alpes, mas tem muita gente que não tem grana para correr na França ou na Itália, mas evidentemente que pode correr no Brasil. O Brasil tem paisagens maravilhosas aí. Que provas você indica aqui no Brasil para um cara começar? O Brasil tem bastante, o Brasil é muito bonito, né? O outdoor, o ambiente outdoor do Brasil é muito vasto, às vezes até pouco explorado. A corrida de montanha, a corrida em trilha, vem aproveitando disso. Por exemplo, quem não conhece a Serra Fina, aqui próximo a São Paulo, é um ponto comum entre sul de Minas, Rio e o estado de São Paulo. A Mantiqueira. A gente tem a travessia da Serra Fina, uma das provas, a La Mission Brasil é feita por lá, uma das travessias mais bonitas do Brasil e, em consequência, uma das provas mais difíceis do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a prova de 80 quilômetros, o campeão termina com 12 horas aproximadamente, os 50 quilômetros por volta de 6 horas. Então, é muito desafiador. A gente tem provas emblemáticas no estado da Bahia, para quem não tem interesse em conhecer a Chapada da Diamantina. A gente tem belíssimas provas da KTR na Ilha Bela, tem o Indomit aí próximo a Campos de Jordão, em São Bento de Sapucaí, para os paulistanos, para quem vive aqui para São Paulo, São Bento de Sapucaí é aqui do lado, e tem um lugar muito bonito, você acessa a Pedra da Ana Chata ali, que é bem tradicional na região. Enfim, provas bonitas aqui no Brasil, aqui no mundo. Isso sem necessariamente ter que pegar asfalto, né? Você vai muito por single track, vai muito por estrada de terra. Sim, algumas provas você pega 2, 3 quilômetros de asfalto simplesmente para sair da cidade, quando a largada é dentro da cidade. Depois, praticamente, só single e estradas de terra. Tem uma questão que eu acho muito importante aí, você deve enfrentar isso na pele, sendo instrutor aí de cerca de 60 alunos, né? Sim. Na Upfit, que é a sua assessoria, que é treinar cotidianamente. Você já tinha me falado que em geral, são 3 treinos por semana, nos dias úteis, e mais o fim de semana aí, que é a relação outdoor. Isso. Como é que são os treinos nos dias úteis? Porque o cara sair lá e ir para o Parque Ibirapuera, deve ser encher o saco, né? Mas é ali que a grande maioria treina. A gente coloca-se na conta a falta de altimetria dentro da cidade. A gente vai tentando criar algumas estratégias. Então, por exemplo, houve um período que alguns alunos, a gente fez uns treinos dentro do parque, que os alunos tinham que puxar um pneu, fazendo tiros, arrastando o pneu, para tentar, de certa forma, simular um estímulo de aclive. Não é. Um amigo meu teve uma hérnia fazendo isso. E aí, fizemos esse treino na USP também.
mas basicamente durante a semana eu direciono os treinos para velocidade, treinos intervalados. Outro treino que eu faço aqui no parque por exemplo, fazer 30 avanços, né, se deslocando para frente, fazendo aqueles agachamentos, os avanços, e aí já emenda com 1 km. Aí não tem intervalo de descanso. 30 avanços, 1 km correndo, 30 avanços, 1 km correndo. Porque nos avanços eu vou depletando a sua musculatura e aí mesmo assim você tem que ter capacidade de resistência para continuar correndo. Eu depleto de novo. Então, você fala assim, na terceira, pô, vai ser tranquilo o treino. Quando você chega na sexta, você fala, acho que minha perna não vai suportar. Porque aí eu trabalho a parte de resistência muscular localizada da perna, simulando um aclive através dos avanços e a corrida. Parece paradoxal, mas o que você faz para o cara ganhar resistência é treinar a intensidade. Sim. É bem paradoxal, mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Eu tenho como treinador uma hipótese de que se você vai ter o seu ritmo de performance vai diminuir, por exemplo, com 2 horas, sempre 2 horas. Se a gente inicia 10 km por hora confortável, em 2 horas você vai estar no quilômetro 20. E se eu deixo você mais rápido e a gente passa a correr esse mesmo nível de conforto a 11 km por hora, você vai estar quebrando no quilômetro 22. Então você está mais na frente. E assim por diante. Essa é a minha linha de trabalho. É uma coisa comuníssima dizer que ao terminar uma maratona, especialmente para quem está começando na maratona, não fez ultra ainda, nos últimos momentos você fala, o que eu estou fazendo aqui? E logo depois de terminar fala, quando é a próxima? Ao terminar uma prova de 330 quilômetros em 6 dias, a situação é mais ou menos parecida? Olha, para mim não foi, Paulo. Para mim não foi. Eu tive um período de ressaca bem longo aí pós-Tour de Andes. Confesso para vocês que durante um mês eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade, não sentia falta, cara, preciso de um pouco de adrenalina. Eu não sentia falta de adrenalina nenhuma previda do esporte, proveniente do esporte, de qualquer atividade física, e comecei a fazer alguns trotes de meia hora, 40 minutos, trote nível paquera, assim, né, de ficar simplesmente fazendo atividade física e não treinando, depois de um mês, e encaixar treinos assim consistentes depois de 2 meses. Mas depois de encaixar um treino consistente, já começou a pensar num desafio análogo? Sim, porque eu funciono quando eu me inscrevo. Né? A minha disciplina ela fica espartana a partir do momento que eu me inscrevo para um desafio que me motiva. Enquanto eu não estou inscrito, a minha disciplina ela é muito, ou melhor, eu fico indisciplinado, não vou falar que eu tenho disciplina. Eu treino muito de forma desregrada. Maravilha, seja muito obrigado. A gente vai estar com esse vídeo a partir de hoje no Instagram e logo mais no post dos Jornalistas que Correm. Um grande abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade e bom treino aí pra galera. E quem quiser a fim de conhecer montanha, é só entrar em contato aí com a gente. Valeu.